Oi, quem está ouvindo e vendo o Bate-Papo de Carlotas, eu sou Fabi Gutierrez, cofundadora, e quem está chegando agora, Carlotas é uma empresa com propósito social que visa olhar e cuidar das relações, faz isso através de 3 pilares centrais, que é diversidade, respeito e empatia. Se você quiser saber mais, vai no carlotas.org. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, abaixo do ombro. Estou num fundo creme, meio desfocado, uma blusa branca, colar de borboletas, e agora eu aderi à versão óculos, porque no último bate-papo eu li errado a descrição, a bio do nosso convidado. Então, para não cometer esse erro com o nosso querido Gibson, parceiro de longa data, nesse tema tão especial, eu resolvi adotar, então, a versão óculos. Vou apresentar o Gibson e depois eu vou passar para a Andréia, minha sócia, se apresentar, que também vai conduzir aqui o papo comigo. Gibson Trindade é comunicólogo, mestre em administração e governança, pesquisador e ativista com muitos anos de atuação nas agendas de justiça social, equidade racial e transformação organizacional. Professor convidado da Fundação Dom Cabral e conselheiro do CIEDES, é cofundador e gerente executivo da Associação Pacto de Promoção pela Equidade Racial. Então, muito boas-vindas, Gibson. Vou passar para a Deia introduzir aqui nosso papo, que é um papo que eu tenho muito carinho, que eu acho que vai ser um tema muito necessário para a gente trabalhar aí esse ano. Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou a Andréia, mas em Carlotas, popularmente chamada de Deia. Então, fiquem à vontade. Sou uma mulher de seios claros, estou com uma blusa preta, um fundo creme e um brinco vermelho para dar um destaque, uma graça. Faltou um descritivo do Gibson, que é o muso da Deia. Meu muso, achei uma honra dividir esse espaço com você, Gibson, ainda mais uma temática como essa, que para a gente em Carlotas é tão relevante, é tão importante, urgente, olhando perspectiva global, ainda mais país Brasil. Então, a gente está falando de inclusão social, inclusão produtiva de jovens, né, no mercado formal de trabalho, e aí quando a gente fala que jovens são eles, a gente está falando de uma população de cerca de 48 milhões de jovens de 15 a 29 anos aqui no Brasil, e hoje com a sua presença com um recorte mais que especial, urgente e necessário, que é o recorte de racial, né, étnico-racial. E essa é uma temática para Carlotas muito importante, que a gente vem tocando há anos projetos, né, de inclusão produtiva de jovens, com outras empresas parceiras que investem, dirigem seu investimento social, financiamento privado e inclusão efetiva desses jovens. E aí, quando a gente fala também de inclusão efetiva, a gente está falando de trabalho digno, sobretudo de direitos humanos, né? Acesso a esse direito humano, trabalho digno, condições dignas, processo de desenvolvimento, entender essas transições desses jovens e, sobretudo, vê-los como uma grande oportunidade de desenvolvimento dessas empresas. Então, sem mais delongas, eu quero agradecer imensamente a sua participação. Eu vou fazer algumas perguntas aqui e costurar com algumas experiências também que a gente tem com essa população de juventude em vários aspectos. Então, muito obrigada, Gibson, de novo. Quero te perguntar, trazer, na verdade, um espaço para você fazer uma introdução sobre essa temática, e aí a gente vai se aprofundando, então, com a sua mensagem geral sobre essa pauta, e aí a gente vai costurando com os recortes que a gente acha necessário e urgente. Olá, pessoal. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde, Andréia. Sempre um prazer conversar com vocês, né? Carinhosamente já as chamamos de As Carlotas, então nunca é um compromisso estar com vocês, é sempre um prazer. E esse assunto é um assunto, de fato, muito relevante, né? Quando a gente pensa em sociedade, pensa em futuro, intrinsecamente a gente precisa falar de juventude. E no Brasil, as juventudes também têm camadas sociais que nem sempre são consideradas quando a gente começa a pensar em solução. E é por isso que essa conversa de hoje, curtinha, mas promete ser muito importante, vai trazer alguns insights de como as organizações sociais, o governo e as empresas precisam repensar a relação com essas juventudes. Vamos lá. Perfeito. E aí, dentro dessa temática, Gibson, quando a gente fala de inclusão efetiva, né, do mercado de trabalho, dessa juventude,
Qual que é a importância da gente trazer esse recorte racial para essa mesa, para esse debate? Bom, tem alguns pontos que a gente entende como pontos de partida, né? Recentemente, o Pacto lançou, em parceria com a Fundação Itaú, um estudo que revela alguns dados sobre os recortes de juventudes, e aqui a gente está falando de 15 a 29 anos, né, conforme a política pública do país adota como referência, para poder a gente diagnosticar quais são os gaps, as principais falhas, as ausências e as necessidades que esse recorte da população, atravessada as questões de raça, estão passando. Então, esse estudo ele reforça que a inclusão produtiva da juventude negra, ela tem avançado principalmente como reflexo da política de cota, né? Quando a gente olha aí há 20 anos atrás, o número de pessoas negras que começam a acessar graduação e pós-graduação aumentou significativamente, né? Inclusive considerando que é um aspecto que eu acho que é muito importante, que pouca gente acomoda, principalmente de pós-graduação, né? Quando a gente olha para a pós-graduação, o número aumentou significativamente, mas o número de brancos ainda é predominante. Quais são as potências com isso? Quais as potencialidades dessa informação? Primeiro, a gente entender que há uma convergência para a equidade, quando a gente olha principalmente para a redução progressiva desse desequilíbrio racial, né? Os principais desafios que a gente olha nesse cruzamento da relação raça e escolaridade ainda estão atravessados a aspectos como falta de acesso à renda, né, que normalmente para as pessoas negras são mais baixos, a taxa de desemprego, né, que continua muito alta quando a gente cruza com os dados de raça, e também a questão da exclusão e do acesso desses profissionais à informalidade. Por que que esses 3 pontos são importantes? Porque a gente tem o hábito de entender que a escolaridade garantia uma posição no mercado formal de trabalho. E isso não é verdade, né? O estudo traz esse reflexo, mostrando que a escolaridade não é garantia para que esse jovem negro acesse ao mercado formal. Outro ponto. Por que da informalidade? Por que largar a escola? Por que largar os estudos para a informalidade? Como o mercado formal não consegue absorver essa mão de obra de maneira estruturada e regular, esse jovem se vê na obrigação de contribuir com o sustento da sua casa e da família. Então, a informalidade traz um retorno muito mais rápido de recurso para a garantia da sustentabilidade dessa família. Então, por isso que a gente tem um número muito grande de jovens negros na informalidade. Diferente dos jovens brancos, que conseguem ter famílias mantendo-os na escola, sem ter a necessidade de dar suporte familiar financeiro, né? Então, esses 3 contextos mostram para a gente que o racismo ele ainda é muito perverso. Que mesmo tendo doutores e pós-doutores negros formados, as empresas ainda não estão preparadas para absorver essa mão de obra, porque dentro das suas estruturas, os seus quadros não estão acomodados a receber lideranças negras. E mesmo aqueles poucos que furam essa bolha, normalmente não duram nesse mercado, porque encontram resistências absurdas dentro das empresas que ainda assim permite que eles acessem a esses espaços. Quando a gente fala disso, a gente está falando de fatores estruturais, né? A necessidade da criação ou da manutenção de programas afirmativos, por exemplo, é uma solução. A gente tem acompanhado dentro das empresas que fazem parte do nosso ecossistema um aumento muito grande na adoção de ações afirmativas. E um dos dados que nos chamam a atenção, que conversa exatamente com esse assunto, são ações afirmativas de mudança de política, de estruturação dessa cultura interna. Porque não é só abrir a vaga, é de fato preparar a empresa para que ela seja diversa na sua essência, garantindo que qualquer profissional, independente da cor, da raça, do gênero, possa desenvolver todas as suas habilidades e capacidades. Você está falando e eu estou batendo com os dados que a gente tem das iniciativas, né?
E a gente sempre compara os resultados dos projetos que a gente toca de empregabilidade de jovens com dados escassos, mas quando tem aqui do Brasil, né, para a gente comparar esse cenário. E a gente tem, eu vi uma pesquisa no IBGE, acho que foi de 2022, que estava trazendo a proporção da empregabilidade de jovens brancos e negros, que é de negros de 1 para 10, dos brancos de 1 para 6, e fazendo esse contraponto da escolaridade, né? E aí a gente vê muito isso refletido nos projetos que a gente toca. A gente tem uma população predominantemente negra, e a gente busca muito nas entrevistas entender quais são os contextos, experiências de trabalho, e a maioria de experiências de trabalho informal. E quando tiveram experiências em trabalhos formais, não ficaram muito tempo, exatamente por esse não pertencimento. E até mesmo pelo processo que não está tão estruturado em receber jovens e desenvolver jovens efetivamente, né? Começar a olhar para esses jovens como, de fato, um potencial, um futuro para essas organizações. E esse recorte racial, ele vem atravessando em tudo que a gente vem acompanhando dos projetos, né? Então, e por isso também a importância dessas iniciativas que a gente vem tocando, predominantemente também escolhendo e se responsabilizando pela população que a gente coloca dentro desses projetos, não só com esse corte racial, para a gente pensar justiça social, enquanto a gente fala de maioria da população, mas também de representatividade, jovens trans também. Então, a importância da representatividade para que a gente consiga criar esse ecossistema de fato que todo mundo se sinta pertencente, né? E evoluindo nesse processo. E aí você falou de vagas afirmativas, né, e de ações afirmativas, acho que não só vagas. Que outras ações que você vê urgentes? Porque quando a gente traz esse bate-papo, né, de empregabilidade de jovens, e alguns outros também dessa natureza social, de cunho social, eu gosto muito de fazer uma analogia a uma régua, né? Então, assim, como se fosse uma régua na linha do tempo. Existem ações estruturantes, mas elas geralmente são a médio e longo prazo, e existem as urgentes, né? Que é quando alguém fala, mas entregar cesta básica num contexto de projeto social é assistencialista. Mas as pessoas precisam comer hoje, né? Não daqui a 10 anos só. Então, a importância dessa régua, da gente ter efetivamente ações imediatas, urgentes, de médio e de longo prazo, pensando em políticas públicas e outras estruturas. E aí, olhando para essa régua, que medidas que você vê que são possíveis e urgentes para agora? Contexto político e contexto também privado, né? Investimento social privado. Eu acho que para ambos os espaços, ou para ambas as situações, o que a gente precisa entender no Brasil, quando a gente está pautando soluções, é que o recorte racial, ele é essencial. Ponto. Nós não vamos avançar em relação a nenhuma agenda de inclusão, seja ela corporativa, seja ela política pública, seja ela de qualquer tipo de ordem, sem entender que o recorte racial no Brasil é uma pauta essencial. Esse estudo, ele de uma forma muito simbólica, ele meio que grita, né? Porque ele mensura a segregação da profissão versus escolaridade. E ele acaba revelando que a exclusão máxima em ensino superior e pós-graduação, né? Entendendo aí que pessoas negras abaixo em equidade, tem uma garantia ali da persistência, apesar desses avanços que a gente já vem acompanhando, né? Existe também a questão da predominância branca quando você fala das funções de alto salário, principalmente nas atividades de STEM, né? Sem essa leitura racial, a gente acaba ignorando a intersecção de raça e de gênero, que é um outro problema. Nós já sabemos que as mulheres negras estão aquém das posições de liderança, mas a gente pouco fala também das questões salariais em relação a isso, né? A subrepresentação, inclusive em posições fundamentais, são pautas que muitas vezes são tidas como transversais quando deveriam ser prioritárias, né? Existe a necessidade de se pautar o recorte racial para que a gente entender que a gente vive num continente e que a solução de um espaço nem sempre funciona para outro. E da mesma forma se apresentam os problemas. A gente tem um diagnóstico que é X no Sul, mas é Y no Nordeste. Tem dados secundários ali da PNAD, da RAIS, né, que mostram
de maneira muito limitada ainda à segregação de raça, gênero e território. O que a gente ganha com a realização desse estudo especificamente é um cruzamento dessas fontes diversas que não conversavam com a questão racial, para que as empresas entendam qual é o gap do seu negócio, do seu setor da economia, e que também, olhando esse diagnóstico, ela possa pensar em soluções de como apoiar iniciativas e projetos e organizações e institutos que fomentem a formação de mão de obra qualificada para ocupar as posições de liderança. Esse ponto, inclusive, é muito importante. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma grande dicotomia olhando para as grandes periferias, jovens negros fora da escola, fora do mercado de trabalho, você tem grandes indústrias com muitas vagas sobrando e poucas pessoas qualificadas para ocupar essas vagas. Sobretudo em posições que há 20 anos atrás a gente chamava de posições técnicas. Refrigeradores, montadores, engenheiros, enfim, existe um número abissal de vagas que estão sobrando em muitas empresas, porque hoje se criou o conceito de que a juventude ela precisa sair do ensino fundamental e médio e ir direto para a graduação. E aí você tem profissões que são tidas como técnicas, mas que já não brilham aos olhos dessa juventude. E não existe incentivo, nem público e nem privado, para que esses jovens possam estar qualificados, ocupando essas vagas, e sim, por que não, fazendo também suas graduações, mas desde que gerando renda para suas famílias e garantindo que as empresas entreguem, né, os seus serviços e produtos dentro da sua cadeia de produção. Tem sido uma grande falha e os setores não têm conversado sobre isso como uma problemática que tem solução. Não tinha diagnóstico, agora nós temos. Perfeito, perfeito. Assim, eu fico muito feliz de ver assim, como são pautas que a gente também tem cruzado nos projetos, né? E tem sem querer ser poliana aqui nessa minha fala, mas faz muita diferença desses anos que a gente toca os projetos, a intencionalidade das organizações. Isso define tudo. Porque quando a gente fala de juventude, que juventude a gente está falando? Né? Que jovens são esses? Porque de 15 a 29 anos são experiências, momentos de vidas completamente diferentes. Quando a gente fala dos recortes, das camadas sociais, a gente está falando de outras diferenças mais ainda, né? E percebendo nesses projetos e ouvindo muito dos jovens, isso que você trouxe do gap de mercado vai de encontro com o que a gente escuta do outro lado dos jovens de falar, olha, Déia, eu entro numa organização, eu não sei muito bem o que eu tenho que fazer, para onde eu vou, então eu não me sinto desenvolvido, ou eu não vejo a importância do meu trabalho sendo explicado ali no dia a dia, eu entender qual é a diferença que eu estou fazendo nessa organização. Então, isso vai desmotivando o jovem, que não é só a atividade em si, mas qual é o significado dessa atividade para o todo, para o coletivo, onde que esse jovem se sente pertencente, onde ele se vê fazendo a diferença no negócio. Né? Então, é um ponto que a gente tem chamado muito atenção como urgência mesmo para as empresas. Falar da inclusão produtiva de jovens é também olhar para dentro da organização, principalmente, para além da cota. Né? A cota ela vai trazer e ela vai tornar isso muito rotativo, porque você vai sempre atender essa cota, essa lei, né, que ela é fundamental, é um marco fundamental, mas a empresa precisa estar estruturada para receber esse jovem, para entender esse jovem e não ter uma expectativa de receber um jovem aprendiz como um estagiário, por exemplo. Então, esses gaps que a gente vai vendo, né, de expectativa que a área recebe um jovem aprendiz achando que é um estagiário. E aí, ou se não, o que faz? Quem que cuida? Então, esse trabalho com a gestão, esse trabalho, a intenção da organização para essa inclusão, ela faz toda a diferença. Eu gosto muito de trazer esse ponto, né, Fabi? Eu acho que você traz algo muito importante, né, Dé? Porque assim, a gente tem a lei, e a lei ela é fundamental, e quando a gente traz isso, né, todo mundo, num primeiro momento, reclama, né, mas hoje ninguém mais, a gente falou em algum outro bate-papo, mas ninguém mais anda em carro sem cinto de segurança, então a gente entende a importância, né, dessa lei, de cumprir essa lei, mas ainda hoje a gente está muito atrás, quando a gente olha o desenvolvimento,
né, desses jovens que estão entrando dentro das organizações. E acho que, independente de comparar ele a um estagiário, tem um outro recorte de gerações muito pesado acontecendo, né? Essa baixa tolerância para esse jovem que está entrando, mesmo que ele esteja numa faculdade fazendo estágio, ele não tem a bagagem que um profissional tem, né? Então, como que a gente desenvolve essa juventude olhando esse lugar de qualificação, de oportunidade e sabendo que é uma super chance, né? Principalmente, por exemplo, quando você fala de cultura organizacional. Você pega alguém, vamos dizer assim, cru, que você vai poder ensinar a cultura, que vai poder, né, passar essa cultura para que ele vivencie. E aí, pensando um pouco nisso, né, porque já estamos caminhando para o nosso final de bate-papo aqui, mas pensando nos programas especificamente de jovem aprendiz, com esse recorte racial, que ações práticas que a gente pode transformar esse discurso, colocar ele em ação para que isso aconteça? O que você pode dizer? Eu acho que você tem uma didática muito boa, então essa sua fala vai ser muito importante para as organizações em especial, e uma clareza, né? A gente às vezes fica problematizando ou transformando, né, isso em algo muito grande, mas eu acho que você consegue dar um bom passo a passo aí para a gente poder colocar em ação essa empregabilidade da juventude nas organizações. Bom, eu acho que não tem nada de novo para a gente trazer como solução. O que a gente precisa, de fato, é garantir intenção na resolução desses encaminhamentos. Quando a gente fala de programas afirmativos, a gente já está acostumado, né? A gente tem a lei do estágio, tem os programas de aprendizagem, tem os programas de primeiro emprego, já tudo com cotas, a gente já está acostumado a ver isso no mercado. O que a gente não está acostumado a ver no mercado é o uso dessa estratégia como uma linha de continuidade. Poucas vezes a gente vê o lançamento desses programas com recorte racial que já divulguem na sua abertura quantos % daqueles jovens serão aproveitados, por exemplo. A gente não vê. Então, você entende que com isso você não tem uma intencionalidade efetiva na conclusão desse processo afirmativo, dessa agenda afirmativa. Por outro lado, as empresas continuam reclamando da retenção de talentos, mas elas também não têm olhado para o desenvolvimento desses talentos. Então, quando a gente fala da necessidade que esses programas sejam mais completos do ponto de vista de incluir mentoria, de incluir curso de idioma, de garantir orientação de carreira com profissionais da casa que já estão ali há muito tempo, que já são referências. Por quê? Porque esses jovens negros não vão ter uma outra oportunidade de dialogar com esses experts, né? Então a gente coloca aí que essa coisa de orientação de carreira é muito importante. Essa soma, né, de ações e de pequenas iniciativas garante uma permanência no programa, porque esse é um outro ponto que poucas vezes a gente também toca, né? Parte dessa juventude que ingressa nesses programas desiste no meio do processo, não conseguem concluir. E elas não conseguem porque elas não se sentem pertencentes, como a Andrea falou. Precisa ter uma mudança na estratégia de montagem desses programas para que o jovem se faça parte e se veja representado, né? Então, a realização desses procedimentos vai estimular que ele, de fato, fique ali, porque ele vai visualizar um futuro, uma continuidade naquela empresa. A gente sempre fala que o mapeamento das vagas que podem ser utilizadas e disponibilizadas para esse grupo precisa ser feito antes da abertura do programa. Mas tem empresa que só vai fazer isso quando está olhando ali a janela de encerramento. Falta 2 meses, falta 3 meses, corre para ver o que tem. E não é isso, né? Não é sobre isso que a gente está falando. Quando a gente está falando de estratégia, a gente está falando de médio e longo prazo. Então, não precisamos inventar a roda. O que a gente precisa fazer é usar a roda de maneira diferente, porque da forma que a gente está usando, não está sendo efetiva, né? Não está entregando impacto. Né? Muitas empresas, inclusive, estão gastando um dinheiro ali à toa, porque no final das contas, nem o jovem fica, nem ela resolve o problema dela, né, de absenteísmo ou de algumas vagas que não são ocupadas, e a sociedade continua dando voltas atrás de si
com as periferias cheias de mão de obra que poderiam estar sendo qualificadas para estar nessa posição e em outras superiores, e por outro lado as escolas também estão vazias, porque esse jovem precisa comer e precisa alimentar a sua família, e é por isso que ele recorre à informalidade. Eu gosto de chamar a atenção disso porque parece eternamente que a população negra foge do mercado de trabalho. E essa não é uma verdade. Na verdade, nós não estamos no mercado formal de trabalho porque o mercado formal de trabalho ainda não nos aceita do jeito que nós somos. E nós somos pretos. Eu acho que você traz um ponto, Gibson, muito importante, né? Quando a gente para pensar nas estruturas organizacionais, elas estão pautadas em regras, costumes, enfim, né, de muito tempo, né, de uma sociedade com padrões instituídos, né, de referência que não é a maioria da população, e aí, quando a gente tem essa obrigatoriedade, ela entra num lugar de fazer para cumprir simplesmente a cota, a legislação, e esquece, eu acho que de olhar essa intencionalidade, ou já que a gente tem que fazer, o que eu preciso fazer para isso ser efetivo, né? Porque se a gente olha e começa a entender que a gente tem uma população que vai entrar, além de trazer 1 milhão de coisas muito positivas, né, e que a gente é super defensor aqui de trazer diversidade para dentro das organizações, porque só tem pontos positivos, a gente precisa fazer algumas adequações, e essas adequações, na verdade, elas são extremamente saudáveis para toda a sociedade, porque quando a gente olha um ambiente que ele é inclusivo em todas as esferas, a gente garante que todo mundo, até quem cumpre os padrões estabelecidos, vai ter melhor acesso, melhores experiências dentro dessa organização, porque a gente está falando do humano, né? Então a gente parece que esquece que, no fundo, a gente está falando de pessoas que fazem essas organizações, porque fica num campo, né, que é a empresa, a organização, mas, no fundo, esta organização ela é feita, legislada, enfim, né, e executada por pessoas. Então, acho que uma grande chamada aqui é o quanto a gente não está olhando o humano dentro dessas nossas organizações, né, e aproveitando esse capital, todos esses benefícios de ter essa pluralidade dentro da organização para, enfim, para fazer o que a organização tem que fazer, vender o que ela tem que fazer, vender o que ela tem que vender. Rapidamente, essa semana aconteceu em Brasília, né, realizado pelo Ministério da Igualdade Racial, o primeiro Fórum Nacional de Ações Afirmativas. E um dos painéis trouxe uma questão que eu saí de lá martelando na minha cabeça. Se essa comunidade negra, que é 56% da população, se organizar de forma sistêmica, a garantir que a gente só vai atender às necessidades das empresas que são comprometidas com a diversidade, a gente quebra a economia desse país. E a gente quebra do ponto de vista não só de consumir os produtos, mas de garantir mão de obra para que ela opere. Então a gente faz vou usar um termo cordial, apelo às empresas que entendam que diversidade efetivamente traz rentabilidade para as empresas. Diversidade garante a operação das empresas. Diversidade aumenta o consumo interno do país. Diversidade vai garantir que as pessoas negras sejam novos consumidores dos seus produtos. Diversidade faz com que o produto interno do país seja movimentado, ampliado, e vai fazer com que cada vez mais essas próprias empresas cresçam. Então não é uma questão de favor, é uma questão de desenvolvimento econômico, é uma questão de business, é uma questão de negócio, é uma questão de visão de futuro quando você está falando de empresa. Mas quando a gente fala de sociedade, é algo muito maior. É sobre transformação de uma realidade quando você olha para uma grande massa que ainda está excluída por simples falta de movimento. Eu sou fã, gente. Não dou conta, não dou conta. Obrigada, Gibson. Obrigada. Sua voz ecoe, que a gente consiga ecoar esse bate-papo para o mercado como um todo,
principalmente para os profissionais que formam esse mercado, né? Porque a gente fala tanto das organizações como se fossem instituições tijolos, e a gente está falando de pessoas. E eu quero te agradecer, dizer que da nossa parte a gente luta para que essas intencionalidades façam a diferença, para que os profissionais lembrem que faz parte do chapéuzinho ali de responsabilidade de gerir pessoas, desenvolver pessoas. Tem legislações que precisam ser colocadas para que a gente garanta isso. Então, que todo mundo intencionalmente escolha exercer o seu papel de maneira responsável, cuidadosa e humana nas relações. Quero agradecer muito, muito a sua contribuição, a sua conversa, deixar aqui meu obrigado também sempre para a Fabi, que media esses encontros, dizer que a gente também está à disposição, né? A gente pode deixar mais informações depois também das iniciativas que a gente desenvolve, dos projetos. Obrigada a todo mundo que vai assistir esse bate-papo, espero que ecoe e transforme muitas vidas e organizações. Obrigada, Gibson. Depois a gente deixa também o link da pesquisa para todo mundo ter acesso, que eu acho super importante. E Perfeito. Obrigada pela parceria de sempre. Imagina, prazer falar com vocês.